Falou entrevista histórico aqui da cidade de Gaspar, hoje com duas personalidades do mundo veterinário da nossa região. Eu posso falar tranquilamente que do nosso estado. Hoje eu gravo com o Adilson Schmidt e o Dr. Renato Beduski. Mas para comemorar uma marca importante na vida do Adilson. São 35 anos de história, de uma trajetória com a profissão que ele ama. Sejam bem-vindos ao Valor Entrevista. É um prazer novamente tê-los aqui conosco. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. O prazer é nosso, né? Para ser entrevistado por ti. É uma honra, meu filho. Adilson. Alan, em primeiro lugar, quando conversei contigo, sempre você é parceiro. E o Valor Entrevista nesses 8 anos tem mostrado esse diferencial, buscando sempre trazer informações e personalidades e lideranças que têm um trabalho prestado para a comunidade gasparense, envolvidas com o município de Gaspar. E eu agradeço aqui ao Dr. Renato, primeiro, por ser amigo, por ser colega de profissão, e há muitos anos a gente vem conversando sobre isso, a valorização dessa nossa profissão. E agora, eu chegando aí no dia 2 de março, há 35 anos, olhando para trás, o que tudo já aconteceu, mas além dos 35 anos de formato, tem os 5 de faculdade, né? Eram 5 anos de estrada, ônibus, essa 101 era simples, Dona Cuxa fazia uma sacola de pão, uma de bolinho de carne e bife milanesa, para que lá nós tivéssemos ao menos um pouco de aquele cheirinho de casa ainda. Foram 5 anos de muito trabalho, muito estudo, dedicação, estágios, mas temos que comemorar. Acho que olhando para trás, temos um trabalho realizado e reconhecido. Isso é o mais importante. Perfeito. Mas claro que antes da gente começar o nosso papo aqui, a gente vai fazer aquele tradicional brinde. Afinal de contas, o café de final de tarde, ele combina com a família gasparense. Com certeza. E o Adilson caprichou aqui no nosso café, olha só. Tem cuca, tem bolo, como é? Rosca. Rosca. Né? Rosca. Rosca, nata, tem de tudo um pouco para você nos acompanhar a partir de agora nesse vídeo com o Adilson Schmidt, com participação especial do Dr. Renato Beduski. Adilson, são 35 anos nessa trajetória aí sensacional que começou na Universidade Federal do Paraná no dia 2/3/1990. Como você tomou essa decisão de ir para essa profissão? Bom, é importante deixar claro que o meu avô, Antônio Pedro, meu pai, o seu Cuca, eram os veterinários práticos. E eles eram muito amigos do Dr. Renato. Então, nessa amizade, acabou cativando e estimulando e incentivando essa busca dessa faculdade. Então, o vestibular foi prestado, na época, para 2 cidades, Lages e Curitiba. Nós tivemos êxito nas 2 opções, mas optamos em ir para Curitiba, porque lá a minha madrinha Matilde, ela residia já em Curitiba. Eu quero deixar sempre esse registro, porque a família dela foi muito importante, tanto no período ali do vestibular, que era um negócio difícil. A gente sair daqui, uma cidade de Gaspar, para ir para Curitiba, há 40 anos atrás, era como morar fora do país. Para mim, que nunca havia sido de Gaspar, foi uma novidade, uma aventura e um desafio. Imagina. E depois eu comecei, então, a seguir o caminho na faculdade. Acabei indo residir numa república, a gente fala, morar com mais alguns amigos da faculdade. Isso também foi importante porque são educações diferentes, são culturas diferentes, são cidades que vieram morar junto. E hoje são grandes amigos. Um é o Marconi, que mora em Jaguariúna, e o outro é o Nestor, que nada mais é do que piloto da Dubai Airlines e mora em Dubai. E eu continuo de Gaspar. Então, às vezes, a faculdade tem isso. Os caminhos acabam se seguindo de forma diferente, se abrindo para outros ramos de atividade profissional. Mas você vê, ele pilota lá em cima e tu pilota aqui embaixo, porque mas fazer às vezes parto de animal, mano, não é fácil. Não, isso, o doutor Renato é prova disso, que nós, assim, e uma coisa que sempre o Renato pediu, que nunca deixasse de atender grandes animais. Eu acho que isso foi uma decisão que eu tomei quando eu concluí a faculdade. O meu professor Sidney Flemme sempre pedia, eu chamava de Catarina apelido, você tem que voltar a fazer agora o trabalho com aves e suínos em Cascavel. Eu disse, olha, doutor, eu agradeço, professor, mas eu gosto de grandes animais, cavalos, boi, e eu vou voltar à minha cidade.
E aqui eu fiz essa opção, talvez uma escolha que talvez hoje, financeiramente, eu tivesse melhor. Sim. Talvez a minha vida tivesse dado um outro caminho. Mas, acima de tudo, eu estou realizado porque eu vim devolver para a minha cidade o que ela confiou em mim. Ou seja, minha família teve condições de me sustentar. Minha mãe, Dona Cuxa, meus irmãos Maurílio e Bebeto lutaram muito para que eu pudesse concluir a faculdade. Então, acho que, por direito, eu devia e dever, e obrigação a eles, voltar para Gaspar. Claro. E aqui, então, é prova disso, que um dos primeiros lugares que eu fui na prefeitura, Secretaria Municipal de Agricultura, da qual ele é secretário, me apresentar. E até hoje eu peço para os recém-formados, não é vir pedir a bênção a ele, mas, sem sombra de dúvida, vir se apresentar a ele. Olha, eu fiz a faculdade, eu estou formado, eu sou um colega de profissão, nós não somos concorrentes, nós somos colegas. Exato. Sempre estamos trocando informações e pedindo para que um auxilie o outro, e a valorização da faculdade é isso. E assim sucedeu. E o primeiro atendimento que eu fiz, e eu convidei o Juliano para estar aqui presente, Juliano Santos, que é o técnico agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura, foi lá no senhor Floriano Alfati, no Gaspar Alto. Era novembro de 89 que eu terminei o estágio e vim embora, mas a formação, a graduação só no outro ano, em março. Sim. Foi uma cesariana que eu fiz lá no Gaspar Alto. Esse senhor já é falecido, mas o Juliano foi parceiro e me ajudou muito. E o doutor Renato aqui do lado, ele ri, mas ele disse, quando chegou lá, disse, não, vai tu fazer. Vai lá, tu estás formado, agora tu tens que seguir o teu caminho. Vai para cima. Vai, siga as tuas pernas. Nós vamos te ajudar, mas tu tens que encarar isso. Literalmente para cima. Foi no Gaspar Alto? Foi no Gaspar Alto, lá em cima, foi lá no Gaspar Alto. Começou bem. E assim, ó, o rancho lá onde foi feita essa cesariana ainda existe até hoje. Olha só. Eu só não encontrei a foto porque está na minha rede social, mas eu posso te mandar. E existe. Então, e o nome Floriano Alfati é o nome que ficou gravado, porque foi o primeiro atendimento que eu fiz depois de concluir o estágio, chegando em Gaspar, na minha cidade, por apoio dos meus colegas, e lá fazer esse atendimento. Então, foi marcado. Fiz outros atendimentos importantes, mas esse, como foi o primeiro, sempre fica aquele gostinho de um pouco de medo, um pouco de arrepio, mas também com eles auxiliando, que foi muito importante. Eu vou para a primeira participação do Dr. Renato, afinal de contas eles são amigos de longa data e nós estamos nessa mesa tão bonita. Eu quero começar perguntando para o doutor qual é a importância da amizade de Adilson Schmidt. Afinal de contas, além de 35 anos de trajetória na profissão, ele também foi prefeito da cidade de Gaspar. Olha, o negócio é o seguinte, eu era pequeno e adorava vaca, né? Eu sempre fui de grandes animais, tanto é que eu não consulto, nunca fiz nada com pequenos animais, mas assim, ó, essa amizade começou porque eu ia diariamente lá na propriedade do seu Cuca e da dona Cuxa, que no Cuca a gente já nem chamava de seu Cuca, a gente chamava, era dona Cuxa. Ia lá ver tirar leite, e eu adorava ver quando nascia bezerro. Eu ia lá e ficava lá, eles no banquinho tirando leite, eu no banquinho lá conversando. E assim foram. Aí a gente cresceu junto, né? Sempre, muita gente também ia lavar os cavalos, que a gente tinha no pasto deles, ali o Ribeirão passava, tinha um tronco para passar por cima, a gente amarrava os cavalos ali, entrava no Ribeirão, dava banho, tudo isso. E também a gente, quando era pequeno, ia tomar banho, né? Aí só que tinha que tomar banho pelado, porque chegasse em casa com a roupa molhada, sabiam, né? Sim. Mas isso foram coisas que passaram na vida, que a gente não se arrepende, é uma coisa, foi muito sadia tudo. Então, assim, cresceu essa amizade, entende? Aí o seguinte, eu me formei, vim para Gaspar, porque quando eu fiz a faculdade, não tinha faculdade em Lages, só tinha Curitiba. Sim. E eu também fui a Curitiba graças ao meu pai, que sempre queria. Meu pai, todos nós nos formamos. Naquela época, meu pai tinha os filhos internos em Curitiba, formou. E eu sempre queria ser veterinário e ele concordava, porque quando eu vinha com ele para o sítio, eu era tão pequeno que eu vinha ajoelhado no fundo da carroça, apoiado no banco. Entende? E aí, infelizmente, eu não tive a felicidade dele me ver formado. Mas onde ele estava, viu e deve estar feliz da vida, que eu cumpria a minha missão com dignidade. Então nasceu. Aí depois o Adilson foi fazer
a faculdade. Depois fizesse estágio conosco em Blumenau, né? Eu era secretário de Agricultura, despesa de estágio. 87 e 88. E, então, sabe, essa amizade foi indo. E assim, depois, esse cristão me candidata, eu fui um dos coordenadores da campanha dele. Doido, né? Só ele, um doido para me convidar. Ô, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, aproveitando. Não é sobre política, mas com relação à história dele com os animais. Faça uma revelação aqui. É bom mesmo ele? É bom, é bom. Pode, bom, opera muito bem, ele atende muito bem, ele agora está com ele é meu veterinário dos meus cachorros. Adilson, a Tiquinha está vendo, o Cacá está com isso, a Miri está... Ele vem aqui e me diz que eu não faço nada, só seguro para ele. E assim, o Adilson sempre foi assim, uma pessoa, uma linha muito reta, entende? Ele não tem atalhos, ele vai direto. A honestidade... A autenticidade, isso é importante. É invejável, né? Ele ficou esses 4 anos com o prefeito, a gente trabalhou com ele, né? E a gente só tem boas lembranças, a gente que foi muitas vezes atender junto, entende? Adilson, me ajuda, Adilson, eu estou com esse problema. Ou ele pergunta para mim, a gente sempre tem um intercâmbio muito, como eu tenho atualmente com os novos. Ontem eu ainda fui na casa do Maico e pedi ao Maico, faz um favor para mim. Ah, Lúcia, vai lá na casa de fulano atender um boizinho Gerson, a vaca e o terneiro estão precisando de um vermelho, uma vitamina. Então, sabe, eu ainda continuo Sendo referência. Sendo referência. A única coisa que eu me afastei mesmo foi do lado político. Sim. Não quero mais, saturou, acho que não é a minha praia. Se me permite, Renato, uma parte, eu lembro de um bezerro que eu ganhei lá do seu Zé do Chirano. Ele havia nascido com os 2 membros dianteiros contraídos. Não conseguia botar a pata. Daí eu falei, vai lá, busca que nós vamos fazer uma cirurgia. Aí fiz uma cirurgia aqui no rancho dele, ele disse, agora tu pode enfaixar, vai me indicar ele, que eu digo, esse bezerro, ele deu 23 arroba depois de adulto. Tendão, né? Nos tendão, nós rompemos o tendão, ele voltou a ter, claro, enfaixamos, fizemos uma tala, e o bezerro... Quer dizer, são essas, como eu falo, porque o colega de profissão é isso, ele faz o socorro, ele dá o suporte, ele diz, já fizesse isso, já aplicasse isso, eu acho que pode ser isso. Tenta dessa maneira. Isso é o que nós temos que ter hoje. Eu sempre busquei no Renato esse espelho, esse incentivo, esse modelo, se a palavra pode ser essa, esse modus operandi, porque ele é uma referência. E eu busco isso. E quando eu cheguei, tínhamos 4 veterinários. Doutor Renato, doutor Osni, Maurício, o Luca, doutor Valdir da cidade, Rodrigo Gonçalves. Eu fui o 5º. Hoje nós chegamos a ter em Gaspar circulando e trabalhando quase 60. Tu vê. E quando tu precisa de um para atender, às vezes é carente, tem dificuldade. Porque muitos foram para clínicas pequenas. Eu estou em clínica pequena, mas não deixei de atender grandes, dentro do meu limite. Claro. Então nós temos aí 80 especialidades possíveis. E o Renato sempre ficou, diga para continuar na clínica de grandes. Nós não podemos deixar de ir o pequeno produtor. Nós temos que ter esse suporte e orientar as pessoas, porque não é só cachorro e gato. É importante sim, mas tem o pequeno, né, Renato? O gado de leite, o gado de corte. Ô, Adilson, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando sobre esse universo que tu estava comentando ali, dos animais pequenos e animais maiores. Hoje, as pessoas estão escolhendo muito os pets, certo? Gatos, cachorros. Os animais de porte maior, está faltando mão de obra para esse tipo de animal? Não é que está faltando, é que assim, hoje muitas pessoas são viúvas, ou são pessoas que moram sozinhas, ou pessoas que ficaram já com os filhos casados, acabam tendo que ter esse animal para fazer essa companhia. A questão dos animais, nós estamos perdendo espaço para 2 coisas, né, se não me permite. É o loteamento, né, Renato, né, que hoje estão, o próprio arroz irrigado vai perder espaço para loteamentos e galpões. E o gado de corte, nós chegamos a ter em Gaspar, na nossa época lá de 97, 2000, algo em torno de 16 mil cabeças. Um colega nosso que, por coincidência, foi da turma do Renato, o Valdemar Bubiniak, veterano da cidade, ele fez um mapa falante
de todas as propriedades de Gaspar, num papel vegetal. Isso, né, Renato? Com uma clareza, com um detalhe de acesso à rua, aqui é fulano, ali é Beltrano, todo detalhe, tu abria aquilo, tudo. E nós que andamos no interior, batia certinho as casas com os nomes das pessoas. Hoje, você for no interior, muitas pessoas abriram mão, por exemplo, nós tínhamos 31 produtores de leite. O último encerrou no mês passado, né? Que é o Vicente e o Paulo do Arraial do Ouro. Não tem mais? Não, Produtor de leite hoje em Gaspar? não existe. Não existe. Existe aqui lá que tem a vaquinha de leite para subsistência, mas produtor de leite, né? Nós já tivemos um senhor Milton Gamborge, da Lagoa, que é da Granja Cachoeira, que veio de Lages, que vendeu a propriedade para fazer a Brahma lá em Lages. Ele acabou desistindo de tudo que ele tentou, não teve. O filho tentou, o Marco Aurélio, que hoje mora em Gramado, né? Então o senhor Milton faleceu ano passado. Ele era um gasparista de coração já, né? Ele era lagiano de nascimento, mas de gasparista de coração. Adorava Gaspar. Adorava. Só que o leite também não deu mais, mão de obra difícil. Não deu também complicado muito a vida do coitado. Sim, sim. Ele fazia um iogurte que era Os maravilhoso métodos de cavo. em casa, mas coisa decente. Aí vinha esse negócio de... Vigilância. Que parede de 31, esse só tem 30 de centímetro. Desistiu, mas era um iogurte que era uma delícia. Hoje em dia, então, nós não temos mais nada. Eu acho que tem o quê? Defumado, mas defumado também. Só tira. Então, Não deixa- diz o que está faltando hoje. É um trabalho. Mas também, então, voltando assim, falar sobre ensinação artificial. E aqui eu quero fazer um registro especial, até comentei com o Renato antes de nós começar a gravação, de um amigo nosso, o senhor Ernesto Arnoldo, né, Renato? Pingo. Que o Pingo era o veterinário prático da prefeitura. E ele foi a primeira pessoa que fez ensinação artificial em Gaspar. A propriedade, né, Renato, do seu Nutimit, né? Então, assim, ó, a ensinação artificial já existe desde a década de 70 em Gaspar. No governo do Luiz Fernando Poli. Então, o que precisa hoje? Deixar claro que essa ferramenta tem IATF, que é ensinação por tempo fixo. Então, ou seja, também tem esse protocolo agora à disposição do produtor. Então, a modernidade, a tecnologia está chegando. Só que precisa mais é atender bem o nosso produtor. É dar orientação ao nosso produtor. Incentivar. Porque o produtor também, assim, ele tem que ter noções. Porque onde ele vai colocar o gado de corte? Não temos um abatedouro hoje, né, Renato? Num raio de 100 quilômetros hoje, sabia? Olha só. Para bovinos. Não tem. Aí, criação de ovinos. O ovino é mais um passatempo. Não tem nenhum criador, um grande criador de rebanho aqui. Aí fala em criar, fazer o frio. Não é isso. É ter uma rotina, uma criação, um incentivo, uma política pública que tenha essa preocupação. E o gado de corte hoje, se nós pegarmos as fazendas hoje, nós temos alguma fazenda grande hoje em Gaspar? Não temos mais. Que eu me lembro. Tínhamos fazenda de animais PO, tudo puro de origem, passava em todas as exposições. Que era a fazenda do Sara. Ganhava tudo. Que era ali onde eu já era multiuso. Nós temos um pequeno problema, eu vou dizer para ti aqui. Não quero ofender ninguém. Mas, para os políticos, a agricultura é a quinta roda da carroça. Como a carroça não tem estepe, que ela tem as 4 rodas, não tem estepe ali, a agricultura é assim, aí vem um político, um amigo do fulano, um lá de não sei de onde. Eu acho, eu não sei, eu não gosto nem de começar, que eu já fico meio bravo mesmo. Mas não, foi eu que instalei a Secretaria de Agricultura, foi feito com amor. Tudo que nós fizemos, hoje em dia não fazem mais, não tem mais nada, mas tá bom. Bom, fica o desabafo, mas... Fica o desabafo. Adilson, então hoje tu atende lá na Trinca-Ferro Na filial da Rua 7. e o telefone? É 999 36 8338. 999 36 8338. Pessoal, a gente está conversando com Adilson Schmidt, que completa 35 anos de história nesse universo veterinário, agora no dia 2 de março. Ele que se formou pela Universidade Federal do Paraná em 2 de 3 de 1990, hein, Adilson? Eu tinha 11 anos de idade. Também era uma criança, mas estava aí, ó. 11 anos de idade. E para você que está nos acompanhando, não saia daí, porque a gente tem muito mais assuntos aqui, a gente só vai parar para abastecer um pouco mais os pratos e já voltamos. Não saia daí.
Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional aqui, comemorando a trajetória de 35 anos do mestre Adilson Schmidt no universo veterinário. Adilson, tem muita história, hein, cara? Me fala essa história aí do cavalo do seu jacaré. Bom, o seu Remo vem para o Polo Jacaré, tem a fazenda hoje dos seus filhos, né, seus herdeiros, aqui na Vida Freire, do Dom Freire. E o Adão, que até hoje é empregado da capataz da fazenda, me ligou, apavorado, que o cavalo estava solto no piquete, o cavalo alazão, e ele havia caído e batido a cabeça numa tábua e saído com um pedaço de arrasto pela cabeça. Eu não quis acreditar, eu disse, não, senhor, eu vou aí. Aí peguei o carro, os medicamentos e fui lá. Quando eu cheguei, eu não quis acreditar. O cavalo foi correndo o piquete e ele caiu um tombo. Ele perdeu o equilíbrio e bateu justamente a cabeça no canto da tábua, bem no canto assim. Nossa. E aqui ele ficou parecendo um unicórnio. Aí eu disse, mas o que nós vamos fazer agora? Doutor Renato quer rir. Doutor Renato quer rir. Parecia um unicórnio, com todo respeito. Aí, hoje a gente ri, mas na época, o senhor Adilson, e agora, senhor Adilson? Eu disse, não, calma. Aí a gente fez, sedamos no cavalo, fizemos no cavalo. Calma, não vamos dar um jeito. A sorte é que a parte menor que entrou foi fácil com jeito de tirar. E o que até hoje me chama a atenção é que não pegou na parte do cérebro do cavalo. Pegou um pouco abaixo, assim, ó. Era o osso em cima do olho, foi praticamente, e não perfurou assim atrás na traqueia, não causou nenhuma lesão maior, nem neurológica, nem de vaso sanguíneo. Foi tirar aquilo que eu disse, agora vou tirar, vai sair sangue. E com isso não deu. Aí eu só brinquei depois, mesmo com o senhor Adão, depois de tudo certo, feito curativo, o cavalo. Disse, ó, senhor Adão, o senhor guarda esse pedaço de madeira que nós tiramos da coisa do cavalo, porque na época não tinha a facilidade que existe hoje de um celular para tirar uma foto, né? Para fazer o registro. Nós não andávamos com máquina. Primeiro que eu nem tinha máquina fotográfica, que era um negócio caro na época. Isso lá em 90, 91. Aí eu disse, ó, senhor guarda para mostrar para o senhor Helmut, a prova do crime, né? Até hoje eu lembro essa história e o senhor acreditou. Então, assim, ó, são essas coisas que marcam a gente mais uma vez. De uma situação que tu acha que pode ser engraçada, mas é complicada. E depois, como é que eu vou explicar que o cavalo caiu um tombo, bateu a cabeça e arrancou um pedaço da tábua? Sim. Que nem uma flecha. Parecia um unicórnio, igualzinho um unicórnio, vocês imaginaram. Foi, né? Doutor Renato, tem histórias também? Tem. Eu primeiro, assim, ó, eu quando comecei a trabalhar em Gaspar, nós tínhamos 2 práticos atuantes. Um era assim, era o Pingo, né, e o seu Pedro Zaga. Pessoas maravilhosas, conversei com eles e disse, olha, gente, eu estou vindo da faculdade, eu tenho a teoria, vocês têm a prática, vamos trabalhar juntos. Qualquer coisa, nunca tive problema nenhum. Mas uma vez eu fui no Belchor, atender uma vaca, eu chegava, vou dizer, bom dia, tudo bom? Aí disse, o que a vaca da senhora tem? Ela me chamou, se eu soubesse, eu tinha lhe chamado. Aí eu fui no lado da vaca do ouvido e disse, ô vaca, tu sentes alguma coisa? Tu tens temperatura? O que é? É o pneumoso? Esse o senhor está louco? Eu disse, não. Ora, quando a senhora leva o seu menino, não tem que a senhora dar as coisas, ela tem que me repassar as coisas. Aí ficamos rindo um monte e foi maravilhoso. E outra vez eu fui, o homem tinha aquela traqueotomia aqui, né? E eu falava alto, aí ele disse assim para os outros, ei, Júlio, diz para ele que eu não sou... Ele falou isso. Que eu não posso falar, eu não sou surdo. Está te ouvindo eu bem, não sabia onde me enfiar, minha vontade era de subir. Mas o Juliano, ele limita o seu César vivo até hoje, lá no Arraial do Ouro. Fala para ele que ouvindo eu tô. Só não consigo falar direito. Que não usava aquele aparelhinho, só usava aquela telinha só. Então ele botava... E ele levou na brincadeira também, Claro. muito. Então essas coisas, né? Tem histórias, tem histórias sim. bonitas, divertidas, mas também Não, tem mas tem perrengue, mais né? uma para contar que tem a ver com o Renato de Dois, que está o secretário de Cultura do Menal, Rua Itapiranga, fundos do que hoje é a Vila Germânica, a Casa de 2 Pavimentos. E eu estava de greve na faculdade, não porque eu queria, a greve era dos professores. Sim. E eu vim para fazer estágio com ele para passar o tempo e também aprender um pouco mais. E eu saí com os 2 veterinários lá, o Pofo, Ivanor Pofo, lá de Rodeio, né, nosso amigo, colega,
e o Anselmo Leão lá dos Santos, lá, hoje está morando em Mafra. Então os dois eram meus, como é que se diz? Não é como é que fala? Instrutor. O supervisor do estádio. Supervisor. Só que os dois tinham medo do Renato. Quando o Renato entrava pela porta principal da secretaria, eles desciam pela escada. Quando o O Renato pela doutor era o secretário. Sim, lá em Blumenau. Vê, 86. É quando o Renato voltava a escada e saía pela porta da frente. Nós não tinha o carro, daí tinha que voltar. Se não for ainda. Aí tá. Aí, Mas, então, eu tinha um porém. Era assim, ó, por exemplo, eles sabiam que o dia que eu chegasse com os bodes lá. Aí, mas se eu tivesse que chamar a atenção, eu chamava no meu escritório, fechava a porta, Claro. falava baixinho, tá? E tudo direitinho. E quando eu abria a porta, ainda saía conversando, rindo, né? Aí eles diziam, não posso dizer o nome que eles me chamavam, né? Pois é, mas não tá bom, vocês agora estão sabendo. E aqui em Gaspar, quando eu fui secretário no governo do Chico, nosso querido chefe, foi uma pessoa maravilhosa. Chico Espinho, pai do Júnior. E aí o pessoal mandava chamado antes, eles estavam no interior, o Alexandre e o Juliano. Aí eu ficava lá no estacionamento com um papel, né? Quando eles iam entrando, eu abanava assim, eles diziam assim, pô, caramba, mais um atendimento. Mas eles iam fazer. Mas eles me viu com o papel na mão. Assim, essas foram umas fases assim. A gente teve muita coisa, né? Eu, por exemplo, a gente chegar a fazer um parto, né? No interior, no meio do parto, tira o terneiro está sufocado, tira a camiseta, limpa, faz a respiração, tudo. Mas é assim, uma coisa tão instantânea que tu não vê, né? Tu faz aquilo por amor da profissão, né? Mas eu hoje, até hoje, eu ainda sinto muita, mas muita saudade do tempo do atendimento direto em casa. E mesmo eu sendo secretário, eu ia com o Juliano fazer todos os atendimentos, né? Era muito bom, mas... Ô, Adilson, eu sei que tu vai complementar, mas nós estamos diante de uma pessoa apaixonada pela profissão, não é mesmo? O Renato, ele é uma referência, então, quando eu falo que ele é o ícone, mas tem assim como a pessoa mais importante da veterinária hoje de Gaspar e região e do estado é ele, porque só qualquer lugar que fale no nome dele, na pessoa dele, é uma referência, ele tem um respeito, tem um legado, tem uma história de trabalho, de conhecimento, isso é o mais importante. Então, assim, ó, eu sempre prezo para que os outros que venham se formar na sequência procurem vir aqui trocar uma ideia, porque ele sempre diz, não precisa todo mundo ir para pequenos, precisa ter alguém para inspeção, tem que ter alguém que faça a parte de fiscalização, sim, alguém que faça a parte de vigilância, alguém que faça a parte de vacinas, mas tem que ter o atendimento a campo. Claro. Isso não pode ser, porque senão é mais uma maneira que o produtor, mais um motivo para o produtor parar, né, Renato? Parar. Porque assim, ó, só vão lá cobrar. Mas por que a arroz foi cortado? Não devia ter tirado inteira. Por que o bolo é assim, não é mais assado? Que a cuca não é de farofa, é de banoffee. Então, assim, são coisas que às vezes o produtor, ele ainda vai levando. Daí vamos dizer, vai para a segunda geração. Já está, né, Renato, desanimado. Aí quando vem os netos, não, vamos vender a terra, ou vamos transformar em sítios, e cada um fazendo o que quer com a sua parte. Então isso nós temos que pensar muito. Senão, hoje, nós tínhamos 300 produtores de arroz. Hoje só tem mais 100. Isso tem que pensar muito. Senão, o que vai ser daqui para diante? 31 produtores de leite. 0 agora. Mas nenhum. Nenhum para remédio. Nem para dizer assim, ó, eu preciso. Não, tu não vais comprar leite in natura, vais comprar, mas produtor de leite, aquele que vende, faz queijinho nato, vende para um laticínio. Bom, primeiro não tem nem laticínio aqui perto. Mais perto é o de Jaraguá do Sul, a 80 quilômetros. Então, isso tudo tem que pensar. Às vezes, os órgãos de fiscalização têm que pensar o seguinte, existe a legislação a ser cumprida. Mas eu sempre dizia, o bom senso também tem que existir. Claro. Nada contra a legalidade, mas tem que ter o bom senso. Senão, as coisas não funcionam. Então, como é que o queijo serrano tem uma legislação específica, aí pode vender entre os 18 municípios. Agora, o queijo serrano tem uma outra autorização que ele pode vender para o Brasil inteiro. Como é que tu compra lá em Minas Gerais, eu não fui lá, mas compra o queijo da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira, pode trazer para Santa Catarina. E o nosso não pode ser vendido para lá. Então, que legislação é essa? Que forma que é isso? Sim. Então, precisa ser repensado isso. Precisa se atualizar. E um dia eu disse para a presidente da cidade, a doutora Célis, você precisa, de uma vez por todas, entender, tu és nossa colega, tu já fosse a Gaspar, que a cidade envelheceu. Mas não envelheceu de idade, envelheceu em ver as coisas. Meu pai tinha cavalo de carroça, o Renato sabe tem. A viseira botada no lado para o cavalo não se assustar, né, Renato? Mas ele não tem uma viseira, tem uma venda, às vezes, em certos momentos.
Porque assim, ó, precisa ter o olhar do outro lado da mesa, do outro lado do balcão. Então, acho que é isso. Você ter essa informação é importante. E eu digo o seguinte, depois de formado, a gente veio com uma vontade, tanto que eu fui atender ela e Renato, as duas fazendas que tinham a ver com a minha família. Tu vê como é que o mundo dá... Por isso que eu tinha volta para Gaspar também, era resgatar isso. Sim. Eu fui atender a fazenda Juriti, do seu Geraldo Liebke, o Renato conheceu. Seu Geraldo. E o seu Elimar, que era o filho dele, da malharia Juriti do Blumenau. A fazenda na Ilhota tem na margem direita e na margem esquerda, que por coincidência começou as compras de terrenos do meu pai, dos meus tios por parte de mãe, lá no Barranco Alto. E depois eu fui atender a fazenda Dudalina, que é o sítio tio do lá, que também tem a ver com meu filho, porque era de um tio avô meu, o seu Francisco Schmidt. Eu não cheguei a conhecer, porque ele faleceu bem no ano que eu nasci, em 67. Mas ele tinha ali uma propriedade que eu fui atender. As duas propriedades que eram a ver com a minha família, seja de mãe e de pai, eu fui atender. E mesmo assim, em 91, eu abri a agropecuária, Bebeto, tu viu as fotos ali no lado do posto La Vitória. Foi uma experiência importante. A Secretaria de Agricultura foi outra experiência importante. Mas eu nunca deixei de recolher o meu INSS como médico veterinário, nunca deixei de pagar meu conselho, porque eu tenho lá o número, por coincidência, 1354 é o meu número, com muito orgulho. Meu nome do Exército. Aí, ó, pois é, olha, Soldado 354. E depois... Até nisso, né? Pois é, né? Me persegue, rapaz. Isso é outra coisa, não é por acaso. Essa amizade com o Renato, acho que tem que ser... E eu digo para ti, eu me sinto realizado. E ele 53 de formado e eu 35, que é Então, se somar aí, vai o quê de profissão? 88 anos, né? É tempo, né? Somado os dois, a experiência gira Quase aí. Gaspar. Exatamente. Aí, quase Gaspar 91. Então Mas tem muita história nessa mesa. Nós estamos conversando com Adilson Schmidt, veterinário aqui na cidade de Gaspar, doutor Renato Beduski também, com uma história incrível, dedicada a esse universo veterinário. E lógico que a gente não pode deixar de dar os parabéns para o Adilson pela dedicação, os parabéns ao doutor Renato também. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Com essa profissão maravilhosa, vocês fizeram durante a trajetória muitos amigos? Olha, eu posso dizer uma coisa para ti. O nosso agricultor de Gaspar, ele é uma pessoa tão querida que tu chegas para atendimento, ele fica alegre, ele te trata bem, por exemplo, se tiver batata, ele te dá batata, se tiver batata doce, se tiver milho verde, ele dá. Então, assim, ó, é isso. Né? Isso que me cativou, entende? Que eu sinto falta. Porque hoje em dia, assim, ó, a gente chegava, conversava, olha, eu vou medicar, se por acaso, amanhã tu me liga, pede a gente. Então a gente tinha aquele intercâmbio, eu até me arrepio, mas era uma coisa linda, 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 linda. Então é assim, por exemplo, quando a gente vai numa festa, a gente, olha, todo mundo fala. Mas eu fui agora do arcebispo de concepção de amigo. Porque é lógico, mas é assim, o nosso agricultor, e ele é assim, ó, ele é franco, ele paga. Nós dávamos a notinha, o nome do remédio, o total, porque a gente compra o remédio e repassava para ele. Eles pagavam, ficavam felizes. Isso que eu sinto, para te falar bem, sinto muita falta. Mas... A vida continua. A vida continua. E vou te dizer uma coisa. Eu batalhei na minha vida toda, porque eu sempre quis trabalhar em Gaspar. E assim, vou contar rapidinho. Fui trabalhar na cidade, na Cafaz, naquela época, fui para Belardo Luz fazer estágio de campo. Quando vim para assumir, era Santa Cecília. Santa Cecília levava quase uma semana para a gente chegar lá de ônibus. Chuva. Não tinha uma casa para a gente pagar. Aí eu disse para o cara lá que tinha uma agropecuária, desculpa, meu senhor, aqui passa ônibus? Disse, passa. Quando? Sábado. É com isso que eu vou. Embalei minhas coisas, cheguei lá. Não quero. Voltou para Gaspar. Aí eu vim trabalhar. Comecei a trabalhar meio expediente em Gaspar, meio na Ilhota. Aí, depois da Ilhota, que é minha esposa, eu deixei. Aí, nós fomos um domingo fazer um concurso lá em Florianópolis, para o Ministério da Agricultura. Mas vamos, ninguém se preparou. E não é que nós passamos tudo. Tudo que foi, passou. Aí chamaram. Aí me botaram
em governador Celso Rampo. Eu disse, meu pescado. Deus, vocês estão loucos? Eu que trabalho com Nelore, vou dizer, não. Aí, nesse meio tempo, o Renato Viana foi prefeito. E aí, eu, como sou afilhado do pai dele, aí ele me chamou. Aí e aí, depois fiz o concurso, empatei com esse infeliz aqui, mas é que eu tinha mais tempo de serviço. Aí ele perdeu. Ficou brabo, bicudo. E aí fiquei aqui. Encerrei a minha carreira. Agora, digo para ti outra vez, se eu fizesse a faculdade de veterinária, eu só trabalharia em Gaspar, não em outro lugar. Sensacional. A gente está conversando com o Adilson Schmidt, que completa 35 anos de história no universo veterinário e, claro, com participação especial também do Dr. Renato Beduschi. Adilson, eu vou deixar a família por último. Vou te fazer uma pergunta agora. Você faria tudo de novo? Porque você foi para fazer durante 5 anos a sua faculdade lá no Paraná. Pegou uma 101, que não é a 101 que é hoje, que é uma 101 hoje é baba, né? Hoje Demorava é fácil. 5 horas e meia para fazer 245 quilômetros. E isso estivou, foi tudo muito bem, né? Muito bem. Se a serra desse na carreta tombada... Morou em serra- República. Você faria tudo de novo? Assim, Alan, com certeza, com toda a propriedade, isso eu falo de coração. Primeiro porque era um sonho, e às vezes você tem que perseguir um sonho. Eu li muito agora pessoas que perseguiram o sonho. E Franklin Roosevelt, até estava lendo ontem à noite. Olha só. Eu que não sou muito de ficar atento, eu gosto de ler coisas curtas e aquilo lendo. Ele teve paralisia com 39 anos. Eu nem sabia disso. Eu sabia que ele era cadeirante. E ele disse para si mesmo que o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos. E ele foi por 4 vezes. E um dia perguntaram para ele se ele faria tudo de novo. Então, eu posso ver. Segundo, quando eu fui para estudar por decisão do Maurílio, meu irmão mais velho, eu tinha que fazer, então, um preparo melhor. Aí fomos para Santo Antônio. Saí de Gaspar, Dona Miranda, eu tenho muito orgulho. Primeiro, eu estudei nas irmãs, né? Jardim Pré. Ali no que é São José hoje. Da tia Valfrida. A plebe não teve da freira, não. Só Aí- no Honório. Aí nós fomos no Honório. Fiquei do primeiro ano até a 6ª série. E fiz a 7ª, 8ª. Não tinha nono ano na época nossa. E o científico, o nome científico, isso é velho também. Vê, né? Esse é Isso é velho. Hoje é ensino médio. Que era o preparatório para o vestibular. Mas daí o Maurício ficou muito preocupado porque o vestibular no Paraná era muito concorrido. Aí ele incentivou então que eu fosse para casa da minha madrinha fazer então o super intensivo, que eu nem sabia o que era isso. Era o cara entrando na sala falando com o microfone, que nem esse teu assim, ó, e indo embora falando, e a matéria estava lá. Eles davam uns livretinhos assim, umas apostilas, um memorex naquilo. Aí você podia revisar e estudar aquilo, e se virasse. E tinham matérias que eu queria no vestibular de veterinário na Federal, que aqui não tinha. Não existia o plano de educação, era o mesmo. Não, mas diz, a grade curricular não era a mesma. Aí ele ficou muito preocupado, só vai cair essas matérias, então vai para lá. Aí, de novo, minha madrinha deu todo esse incentivo. E eu nunca me esqueço, cheguei em Curitiba, cheguei no sábado, domingo, fui conhecer a Praça Rui Barbosa, onde os ônibus do Expresso paravam. É, tudo. Aí, beleza, tinha feirinha de produtos de couro ali, artesanato, tudo certo. Entrei na Rua Voluntários da Pátria, parei na 19 de dezembro, e agora disse, ó, tu vai na Vicente Machado. Eu olhei uma rua, contei, a terceira rua, beleza. Chego na segunda-feira de manhã, o meu primo lá, o Amilcar, filho da minha madrinha, disse, ó, agora te vira, embarca nesse ônibus, tu não desce, pelo amor de Deus, tu não desce, tu fica sentadinho aqui, só vai descer lá na praça, eu te mostrei, tá tudo certo. E em Curitiba tem a carteira do ônibus expresso, só anda ônibus ali, e aqui, cara, ó. Chego lá, quando abri a porta do ônibus, que eu olhei aquilo, eu não sabia para onde ir, porque estava assim de gente. Meu Deus. Não era uma barraquinha, era só barraquinha, e eu não achava a Rua Voluntários da Pátria. E com medo de perguntar para ele, até que eu achei a placa em cima da assim, Voluntários da Pátria. Aí, essa aqui. Aí cheguei lá e disse, é para a esquerda. Foi, achei. E assim Campos foi. Santos e o VV. Hã? O VV Campos Santos. Tá doido. Era até o Olha, final, meu Deus. aí eu morava na Rua Roraima 23, tu viu? Eu guardo até hoje. Eu vi nas oficinas, que eram onde os... Como é que fala do trem lá? Os vagões eram consertados. Tinha o capão raso, Novo Vila Oficina, Mundo, Capão e Raso. depois, aí disse, não, Capão da Embuia, Capão da Embuia, Vila Oficinas e Centenário, pra te ver. Aí cheguei lá, beleza, a minha madrinha tratava com os cabelos em pé, que esse rapaz vai se perder, que ninguém acha mais ele. Não tinha telefone,
E outra coisa, lá em Curitiba, na época, tu vê, eu conto isso, em 84, a passagem de avião, a passagem de ônibus, era um ticket como tu tens hoje do shopping, Sim. mas aquele duro. E tu passava e picotava, mas era um cartão que tu comprava para tantas viagens. Só que chegava na hora de dar o reajuste, tu tinhas que trocar aquele velho pelo novo. E se tu não trocasse, tu não conseguia entrar e não tinha dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Quem é que tinha dinheiro né? na época de estudante? Então, isso tudo foi para a gente amadurecer, a gente crescer como pessoas. Aí a Maria disse, olha, a Deus ficasse um ano, só que nós temos que procurar um lugar morando, não é para ti, melhor para tu crescer e ver quantas pessoas. Claro. E era longe, porque é como se eu morasse lá no Barracão e o Juventude fosse lá no Belchor. Eu tinha que cruzar a cidade e tinha que pegar muitos ônibus, não ia dar tempo daí. Aí eu fui morar na rua João Roberto. Aí não tinha telefone para ligar para casa. Era orelhão no domingo à noite, né? Depois das 8 da noite. E tinha uma fila para usar o telefone. Todo mundo queria fazer a mesma A ligação a cobrar para Gaspar. O telefone na casa da minha mãe era 33320085, guarda até hoje. Aí ligava. 2 frases. Mãe, tudo bem? Manda dinheiro. Né? Aí o dinheiro, nós não tínhamos conta. Tinha que mandar para o Banco Real. Como é que era? Ordem de pagamento. Olha só, ordem de pagamento. Ó. Minha irmã estava no Banco Real, aí o Maurício mandava o dinheiro para ela pegava as ordens de pagamento. Eu tinha que sair lá da faculdade, ir lá no centro de Curitiba, e no Banco Real, só tinha uma agência na Rua 15 lá, pegar o dinheiro e ordem de pagamento. E essa era mais uma experiência grande que nós tivemos. E assim, aprendi muito, fiz muitos estágios, conheci os amigos da faculdade, a foto está ali que tu mostrou antes, mostrei antes, são até hoje, fazem parte do grupo. Isso, eu vi aqui o Renato no final do ano, os meus amigos. É uma amizade que, assim, pode passar um ano sem se falar, 2 anos. Comecei aqui o Marconi e o Nestor, são meus colegas de República. O Marconi é meu compadre, Nestor, meu amigo do peito. O Marconi faz 1 ano e meio que eu não vejo ele pessoalmente. Recentemente perdeu a mãe dele. Eu senti, porque a dona Dias é uma pessoa maravilhosa, só a gente sente isso. E o Nestor está lá no outro lado do mundo, né, morando em Dubai. E justamente quando meu filho esteve lá, o Luiz Henrique, na Copa do Mundo em 2022, o Nestor saiu de viagem. Ele não estava lá, porque ele queria conhecer o Luiz Henrique pessoalmente. Mas não deu certo, mas nem por isso essas coisas não ficam, mas fica amizade. Claro. E hoje, assim, voltei para Gaspar, vou copiar o Renato. Faria tudo de novo e voltaria para Gaspar. Eu não vou. Eu voltei para cá. Propostas não faltaram, mas eu voltaria para cá. Sim. Eu, se me tirar de Gaspar, eu morro, não tem oxigênio para mim. Não adianta, não adianta. Isso aqui é um paraíso, gente. O pessoal está conversando com o Adilson Schmidt, 35 anos de história como veterinário, com a participação neste vídeo do Dr. Renato Beduski, o mestre quando o assunto é veterinário. E claro, para a gente fechar o nosso vídeo, eu tenho que tocar num assunto também que é importante. Afinal de contas, o Adilson, além de toda essa bagagem com o trabalho que ele tem como veterinário, muitos amigos, foi prefeito da cidade de Gaspar, foi secretário também, mas ele jamais abriu e abre mão da família dele. O Adilson, aliás, sempre que conversa comigo aqui no Valor Entrevista, e a gente toca no tema família, filhos, mãe, pai, o Adilson sempre se emociona. Já estou vendo ele se emocionar, então eu quero, antes de te passar a palavra, de te dizer que você tem uma trajetória sensacional com essa cidade. Você tem amigos do peito que a gente sabe, que te respeitam, que estão aí contigo sempre. E agora eu quero que você me fale da sua família, meu irmão. Bom, olha, nós somos 7 filhos, 2 mais velhos, o Maurílio e o Bebeto, as 3 irmãs, a Giovânia, a Luziana Viviana, eu e o Maurício. Eu sou o 6º filho, tive a decisão de fazer veterinária, tanto a minha mãe quanto o Maurílio, quanto o Bebeto foram os responsáveis por essa minha ida para Curitiba. E não era só porque a Faculdade da Federal tinha a manutenção lá, a vivência lá, né, a estadia, como se diz a palavra certa. E graças a eles isso foi possível. Os outros irmãos também ajudaram, com certeza, com apoio, com incentivo, com a ajuda que foi possível. E olhando ali as fotos hoje, vendo a minha mãe e a minha madrinha, naquele momento passa um filme na cabeça. E da mesma maneira, uma das coisas que eu mais sinto é meu pai não ter me visto formado. Eu acho que isso
Para ele, seria um orgulho ainda maior. Mas ele teve Com certeza. a chance de decidir mandar o Maurílio para Florianópolis, cursar engenharia civil na Federal de Santa Catarina, na década de 70, ou seja, mais exato, em 69. Mandar um filho, né, Renato, fazer faculdade, naquele ano como o Renato foi. O Renato foi fazer faculdade em 67, o Maurílio foi 2 anos depois. Era como morar fora do país. A Universidade Federal nem era lá onde está hoje, no Itacorubi. Depois é que ela mudou para lá. Tinha só o campus, não estava nem os prédios construídos. Então, ele fez um acordo com o Maurílio da seguinte forma: vou vender uma propriedade para o senhor Geraldo da Juriti e quando você se formar, você vai ter o compromisso de formar os teus irmãos. Isso tu vais dar a palavra. Quando o Maurílio se formou, quando ele estava passando a ponte Ercílio Luz, que não tinha nenhuma das outras pontes, tinha só Ercílio Luz, ele perguntou. E a Beth, que é minha cunhada, a esposa do Maurílio, estava junto. Aí ele disse: aquela conversa e aquela promessa está de pé? Tu tens certeza do compromisso que tu assumisse? Que eu talvez não vou estar aqui, mas eu quero ver todos com a possibilidade de fazer a faculdade. Então, eu sou muito grato a todos, porque se não fosse eles, não teria chego de Santo Antônio a Curitiba, a faculdade, a formatura, nada disso. Então, a única coisa que eu consegui fazer para o Maurílio esse tempo todo foi, bem claro, pagar o almoço para ele e para a Beth, lá no restaurante, do lado da Malve, Belágio, se eu não me engano. E ele ficou feliz da vida, que era assim um presente que eu pude dar para ele, depois de muito tempo. Quanto aos meus filhos, sabe, domingo eu tive um relacionamento de 30 anos, e é muito importante registrar, porque foi importante e participou da minha vida profissional, da minha carreira. Tivemos 2 filhos, o Jonas e o Luiz Henrique. O Jonas é casado com a Jana, minha nora, que temos como filha, que já me deram já, ela e o Jonas, 2 netos maravilhosos, já estiveram aqui no Renato, são apaixonantes. O João Pedro e a Isabel. A Bela, só que a Bela é assim, a Bela é gasolina azul, e o João Pedro é mais quieto. Já vai fazer 11 anos, por coincidência, nasceu no dia de Gaspar, então acho que ele tem uma veia política, coitado, né, de bisavô, de avô. Transfusão de sangue. Dito isso, a família também foi importante. E o João foi em vários atendimento, o Luiz Henrique também, então assim, incentivava. E te mostrei umas fotos de um outro atendimento que eu acabei lembrando agora. Eu estava secretário da Agricultura, fazendo um atendimento no Belchor Alto de limpeza de Ribeirão, naquela trabalho de dragagem de Ribeirão, nós fizemos, Renato, né, lá no Ribeirão Belchor. E o ex-vereador e amigo meu também, de longa data, o Pedro Valtildin, me ligou, dizendo que tinha uma vaca em trabalho de pato. Eram 2 horas da manhã. Eu estava cansado, queria trabalhar bastante, porque essa história de Ribeirão também cansa, andar para lá e para cá, eu trabalho. Ele disse: olha, mas a vaca não... Alguma coisa aconteceu, porque a vaca não consegue expelir o bezerro. Sim. Aí peguei o material e fui lá. Nós trabalhamos... O bezerro tinha 2 cabeças, não podia sair nunca pela via natural, né? pela bacia. Nós fomos a cesariana 2h30 da manhã, terminamos, estava amanhecendo o dia. Assim, cesariana sozinha até eu nunca fiz, eu fiz sempre com ajuda. Do Renato, que fez uma sozinho. Mas como eu fui sozinho, meu Deus do céu. É complicado porque não tem como segurar o útero, é complicado, é difícil, assim, sempre em 2. Mas assim, não adiantava ter limpo o Ribeirão. Da Foz, aqui na Vidal Flávio Dias, do lado da projeção, até lá em cima, na rua João Tais, como eu fiz. E se naquela noite eu não saio, né, Renato? Era inverno, frio. E lá fazer esse atendimento. O nome do produtor chama-se Genésio Rentin. O Tilo Rentin. Entende? Ele, até por coincidência, minha bisavó é Rentin, então era quase parente. Ele sempre foi muito agradecido, porque a vaca se salvou, o bezerro estava morto. Mas, senhor, são coisas que, como eu diz, o produtor rural, o gasparense no meio rural, ele é agradecido, ele reconhece isso. Ele é muito grato. Muito. Então a gente tem que enaltecer isso, assim, por mais que a gente faça hoje, Alan, 1000 coisas, mas aquela importante para ele, você diz: não, mas eu não posso ir. Entende? Como agora eu estava aqui dando uma entrevista, veio pedir para um colega nosso lá fazer o atendimento de um cavalo que está já 1 semana com cólica ou uma gastrite, e ele foi lá socorrer o cavalo que eu pedi, qual foi a óbito. Então, assim, são essas coisas que acontecem.
Então eu só pedi para ele abrir para ver o que realmente foi a causa. Porque assim, ó, Renato sempre diz, vamos abrir, vamos para ver o que tem. Porque o abrir o animal não é para te aprender algo a mais, Renato. claro. O animal que está ali, ele vai te dizer, te prevenir, te precaver num caso semelhante. Claro. Então é isso que a gente tem que incentivar, que a necrópsia tem essa função. Então, falar o seguinte, agradeço a Deus, em primeiro lugar, a saúde que Ele me dá, a vontade de trabalhar que eu tenho, acima de tudo, a São Francisco, porque é protetor dos animais, mas o meu pai sempre foi devoto de Santo Antônio. E eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, assim, ó, sou católico, apostólico romano, tenho uma vida hoje, graças a Deus, calma, uma companheira que hoje realmente me dá segurança, me dá tranquilidade. Até ela para estar aqui, mas ela está com um atestado. É o que eu digo, maravilhoso. felicidade dele. Tá que é um Então, menininho. então isso foi importante. Ela E é o uma que eu fico pessoa mais feliz também de ver os meus filhos maravilhosa, encaminhados, né? Acho que isso é que todo mundo deseja. Quem pode ter filhos, quem não tem também tem os seus sobrinhos ou tem assim um afilhado. O que a gente se preocupa, que mundo amanhã os nossos filhos vão ter, Isso os nossos sobrinhos vão ter, o que eles vão enfrentar amanhã? Não é só a questão. Se tu conversares um dia com o João e o Luiz Henrique, tu vai dizer, mas eles são politizados. Eles são politizados. Porque eles viveram isso no dia a dia dentro de casa. Mas se assim, eles querem ser candidatos, eles passam longe. Sim. Só que eles entendem, eles escutam, eles conversam, eles sabem o que é o certo. E assim, o mais importante, um dia eu disse para eles, vocês podem ficar tranquilos. Vocês, teus filhos, são meus netos, meus bisnetos. Nenhum momento vai ser assim, ó, o Adilson Schmidt, enquanto agente público, fez algo que vai envergonhar vocês. Ou tirou alguma vantagem nesse período todo que eu estou. Eu tenho 35 anos de formado e 28 de política. Eu paguei para estar na política. Eu falei para ti algumas vezes já. Sim. Aí muitos perguntam, da onde eu busco energia? O Maurício sempre dizia, eu não entendo, meu irmão, da onde tu busca força para continuar lutando por essa cidade. Mas eu tenho uma coisa comigo, assim, ó, a minha missão não é só ser veterinário, é ser veterinário, em primeiro lugar, mas ser um cidadão e um gasparense apaixonado. Só que o amor, às vezes, ele é mal entendido, ou mal correspondido. Mas uma coisa é certa, eu estou vigilante e sempre vigilante e cada vez mais vigilante. Então, para terminar mesmo, parabenizar você, 8 anos do Valor Entrevista, você é uma pessoa que chegou quietinho, Gaspar, de mansinho, até parece mineirinho, mas ele é do Amazonas. Eu conheço. Então, senhor, criasse tua marca. A Varanja, conheço. Acho que o importante é isso. E assim, você faz um trabalho diferenciado, você busca informações para agradar todo o público possível e, ao mesmo tempo, você traz pessoas, como eu falo, personalidades que possam contribuir com a cidade de Gaspar, que tem a ver com a cidade de Gaspar. Uma cidade que você já recebeu agora de braços abertos, você é de coração também, isso é o mais importante. E agradecer ao doutor Renato, meu amigo, Tem nada meu colega. que agradecer. Né? Porque o que tu quer? Eu disse, eu quero gravar. De novo, eu disse, mas claro, se você não gravar coisas, deixar um legado, deixar registrado. Ou para a política, não deixa. Não, Eu não senhor. quero que ele se meta na política. Não. Nós vamos ficar só vigilantes, só isso. Que nem o vigilante rodoviário. Adilson, tem uma pequenininha coisa que nós tivemos muita sorte. Nós passamos em faculdade federal, que ninguém tinha. Quando eu fui me formar, meu pai já era morto. Sim. Tu também, como é que a gente ia pagar uma federal, um particular? A nossa sorte, que também nós dois temos outra coisa em comum. Passamos no primeiro vestibular, né? Eu já disse, isso foi obra de Deus, me botou lá dentro, porque ele nunca tinha matemática. Aquele ano tinha matemática. A matemática que aquele Frei Valdemar, o tatu ali, Blumenau, não me deixava passar. Não, mas a federal foi para nós. Isso foi uma grande ajuda. Vamos finalizar o nosso vídeo fazendo um brinde? Enche o copo aí, enche o teu ali. Pessoal, vocês tiveram aí a história resumida, lógico, porque a gente poderia passar aqui um dia inteiro conversando com essas duas figuras do universo veterinário aqui da nossa região, Adilson Schmidt e Dr. Renato Beduschi. Saúde, felicidade. Obrigado por tudo. Saúde, felicidade para você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua companhia. Adilson, parabéns pela trajetória. Doutor Renato, obrigado por tudo. O Gasparense é grato a vocês dois. Viva a medicina veterinária! Viva o escapagato aí, ó. O escapagato! Escapagato aí, ó.